Olá, você, prazer estar junto novamente para estarmos falando a respeito das tecnologias da Wave Quanto. É sempre um prazer poder chegar com informações tão relevantes para trazer ao nosso organismo equilíbrio e fazer com que possamos ter uma melhor qualidade de vida através de tecnologias fantásticas que estão chegando através dessa empresa incrível que é a Wave Quanto. Quero hoje deixar aqui com vocês algumas considerações bem específicas a respeito da ressonância sonora quântica. Mas antes disso, lembrar a vocês de que nós estamos com as tecnologias quânticas produzidas, ofertadas e colocadas à nossa disposição pela Wave Quanto, aumentando o seu portfólio. Então, fique atento aí àquilo que a Wave Quanto está colocando no mercado, para que você não perca nada. Então, nós temos a energia quântica, temos as tecnologias que têm vindo através da ressonância sonora quântica, mas nós temos também o Care, que já chegou e que já pode ser adquirido para trazer uma melhor qualidade e equilíbrio de vida para o seu pet. Já estamos com outras tecnologias também chegando para que nós possamos fazer uso delas. Então, fique atento, porque há muita coisa bacana, incrível para a tua vida, para nos trazer equilíbrio através dessa tecnologia quântica, que temos falado, temos colocado de uma forma simples, para que você possa entender aquilo que são os alinhamentos da física quântica com o equilíbrio energético quântico, para que, nesta simplicidade, então, você possa ter as informações básicas necessárias para você, então, fazer parte deste mundo, desta comunidade quântica através da Wave Quanto. Muito bem, esses equilíbrios que nós temos falado, eles são necessários dentro da nossa estrutura existencial, que é formada pelo nosso biofísico, biomental, emocional e espiritual. Então, nós estamos com essas 4 vias, quando o desequilíbrio nos causa sérios problemas. Então, aquilo que precisamos ter para melhor equilíbrio da nossa vida pode estar em considerações, às vezes, bem simples, mas que desapercebemos à medida que vamos vivendo a vida e vamos nos envolvendo com os nossos afazeres, e não percebemos, então, os desequilíbrios que nós estamos sujeitos e os desequilíbrios que está trazendo, às vezes, prejuízo para o nosso físico, prejuízo para o nosso mental e ainda emocional bastante prejudicado. Logicamente que o equilíbrio destas vias vai nos dar também um melhor posicionamento naquilo que é o ambiente espiritual da vida de cada um, perfeito? Muito bem, então nessa consideração nós temos a energia quântica que está disponibilizada através de um sistema fantástico que aqueles que já fazem uso, né, surpreendem com a forma simples e, no entanto, né, tão surpreendente que é a energia quântica, no momento em que você faz parte dessa comunidade e você, então, faz ali o seu cadastro, passa a utilizar as tecnologias, isso, então, vai afetando a tua vida de forma positiva, ok? Muito bem. Mas hoje aqui a minha fala é um tempo pequeno, deixar algumas considerações a respeito da ressonância sonora quântica. Nós já estabelecemos um padrão. Falamos a respeito deste padrão. Então, você está obtendo aí resultados excelentes através da energia quântica, utilizando as tecnologias que têm vindo através da Wave Quanto, mas a ressonância sonora quântica, ela tem um padrão. Por isso que nós estamos dedicando este tempo a dar a você uma orientação um pouco mais estreita e um pouco mais profunda, para que você possa obter e retirar aquilo que é eficaz na utilização desta tecnologia. Porque, às vezes, podemos estar fazendo aí o uso da ressonância sonora quântica, onde você está tendo um resultado, porém o teu resultado pode melhorar muito se você caminhar num padrão. Então, vamos seguir o padrão, porque não é difícil.
o padrão é simples e o padrão é científico. E eu gostaria que você estivesse atento a esses pontos científicos que eu quero deixar para você aqui. Porque muitas vezes estabelecemos um padrão sem explicação. E o padrão sem explicação nos coloca num ambiente de pouca confiança. Mas o padrão com orientações, mostrando o porquê das coisas, nos coloca, então, um pouco mais conscientes e mais confiantes com relação àquilo que nós estamos fazendo. Então, dentro deste processo da ressonância sonora quântica, nós estabelecemos um padrão. Já fala dos nossos monitores, aqueles que são os nossos moderadores das nossas salas, falam com frequência, e eu tenho falado das minhas palestras a respeito também deste padrão, onde precisamos beber um copo de água, colocar o fone de ouvido, fechar os olhos e também fazer um alinhamento de pensamento. Então, vou deixar para você aqui estas 4 considerações de uma forma rápida, sucinta, mas bem prática, para você entender, ok? Vamos lá. Beba água. Então, o padrão estabelece que antes de você, então, entrar no processo da audição daquilo que é o sonoro quântico, daquilo que é a ressonância vindo através do sonoro quântico, que você beba água. Mas por que beber água? Algumas considerações rápidas, práticas, simples. Primeiro, o nosso corpo, ele tem uma exigência de água. O nosso corpo, ele tem algo em torno de 60% de formação de água e nós precisamos de água. É importante que o teu organismo absorva água, porque ao longo de um dia você perde muita água. E você perde água em vários processos da tua vida, de rotinas da tua vida. Você perde água. Então, quando você vai para ouvir o sonoro quântico, você tem perda de água ao longo daquele dia ou até aquele momento, onde repor essa água é muito importante. Porque a partir do momento que você bebe água, o primeiro procedimento é essa água estabelecer na tua mente, no teu cérebro, algumas composições neurais importantes de concentração. Então, quando a gente bebe água, nós estamos trazendo uma série de benefícios. Mas quando você bebe água e depois vai ouvir alguma coisa, você então terá uma melhor concentração e uma melhor retenção. Porque o processo da ressonância sonora quântica não é só o ouvir. Você precisa ouvir, isso tem que internalizar na tua mente, passar pela sinapse e ter retenção. Essa retenção, meu querido, é que faz você ficar bacanão. É fácil, às vezes, entender e, às vezes, com um pouquinho de complexidade. É fácil, às vezes, bebermos uma águazinha durante o dia, mas, às vezes, perdemos uma capacidade de entendimento, uma coisa tão simples. E eu estou aqui, então, simplificando para você. Veja bem, quando você bebe água, o teu corpo é beneficiado. Mas quando você bebe água e vai ouvir algo que é importante, você terá uma melhor concentração, mas você terá ainda uma melhor retenção daquilo que você ouviu. Por isso a necessidade de beber água. Então, beba água, porque às vezes o horário que você vai ouvir é um horário onde você já se desgastou muito ao longo daquele período, desde o momento que você levantou, e o teu corpo já perdeu água. Nós perdemos água em pelo menos 3 processos de rotina da nossa vida. Você perde água quando você vai urinar, quando você vai fazer xixi. Você perde água
quando você começa a ter sudorese, ou seja, quando nós suamos, transpiramos, estamos perdendo água. E terceiro, que talvez você não sabia, porque muitos pensam que nós temos a água sendo eliminada só através do xixi. Mas quando você faz também o cocô, as fezes levam água. Ah, as fezes também levam água. Então, você tem uma perda de água gigantesca. Então, o padrão da ressonância sonora quântica estabelece: beba água. Beba um copo, 2 copos, beba água, organizando para isso. Então, vou agora ouvir a minha ressonância sonora quântica. Então, alguns minutos antes, beba água, e isso vai ser importante para a retenção daquilo que é o sonoro. Ok? Muito bem. Depois de bebermos água, o que é que nós fazemos? Nós vamos colocar um fone de ouvido. Você vai pôr um fone de ouvido. E nós temos aqui um desenho, uma imagem, mostrando, exemplificando de forma ilustrativa o melhor fone, que é esse tampadinho, para que você crie aqui um ambiente privativo do som. Porque tem uma coisa importante, é necessário, às vezes, entendermos coisas simples, mas que faz uma diferença enorme. Primeiro, meu amado, minha amada, você não ouve com o ouvido. Os nossos ouvidos não é para ouvir. O nosso ouvido é apenas para captar o som. Nós ouvimos é pelo cérebro. Isso. Nós ouvimos é pelo cérebro. Nós achamos que nós ouvimos pelo ouvido. Não, o ouvido são têmporas apenas para captar o som. E quando o som entra aqui do teu lado direitinho, aqui do teu lado direito da tua mente, pega a tua orelha. Tá vendo a tua orelha? Põe 2 dedão assim. 2 dedão acima, aqui, ó, você tem o córtex. Tem um córtex aqui, ó. Aqui passa o recebimento do som. E ele, então, vai caminhar na nossa mente para que nós tenhamos a compreensão do que nós estamos ouvindo. É por isso que você ouve e compreende. Quando alguém te chama, mãe, pai, o que acontece com você? Você ouve e entende. A pessoa, se alguém chegasse para você e falasse, José, eu estou ouvindo alguma coisa, mas não estou entendendo. É um nome, mas não estou entendendo. Então, nós ouvimos, entra na nossa mente, e o nosso cérebro trabalha tudo isso para que nós possamos, então, ouvir com o cérebro e ali, então, proceder ao entendimento da coisa. Então, quando você usa o fone de ouvido, você está trazendo uma melhor condição para que a tua mente, através do processo cerebral neural, você possa ouvir melhor. Porque você não ouve pelo teu ouvido, você ouve pela tua mente. Perfeito? Então, coloque o fone de ouvido, que é importante para você, tá certo? Na sequência, você vai fechar os olhos. É importante fechar os olhos. Quando você fecha os olhos, você estabelece uma escuridão. Já ouviu falar em melatonina? Existe alguns hormônios que descem, e nós temos um hormônio que ele derrama, nos trazendo melhor serenidade, tranquilidade, quando nós estamos com os olhos fechados. Ele é importante para você pegar no sono. Ele é algo que nos ajuda a melhorar a nossa concentração daquilo que nós estamos ouvindo quando os olhos se fecham. Então, quando você fecha os olhos e dorme, você sai da posição de consciência. Mas quando você fecha os olhos ouvindo uma coisa, você está consciente, mas concentrado. É importante nós adquirirmos a capacidade de concentração de olhos abertos.
Mas isso é uma habilidade que a gente precisa ter. E você tem essa habilidade. Talvez você diga, mas eu tenho muita dificuldade de concentrar quando tem barulho, quando alguém está falando perto de mim. É porque você nunca precisou, às vezes, estabelecer esse benefício na tua vida, onde, para a tua vida profissional, por exemplo, você tem que adquirir essa capacidade. Então, fechar os olhos é algo importante. Dentro do processo de benefício das tecnologias, que a Wave Quantum estabelece através da ressonância sonora quântica. Então, vamos fechar os olhinhos, fecha os olhos, que você vai ter o quê? Uma melhor concentração daquilo que a tua mente está trabalhando, porque você ouve pela mente, é pelo teu cérebro, é que você ouve. Então, fecha os olhos, perfeito? Fechou os olhos, o que você vai fazer? Você vai alinhar o pensamento. O que é o alinhamento do pensamento? É você estabelecer um pensamento que te traga posições de benefícios. Ou seja, traga para você, no momento em que a ressonância sonora quântica estiver acontecendo e você está com os olhos fechados, bons pensamentos. Não adianta eu estar aqui no processo da ressonância sonora quântica, já bebi água, bacana, estou com fone de ouvido, legal, estou com meus olhos fechados, mas eu estou pensando numa confusão, estou pensando em problemas, estou pensando em dificuldade, estou pensando naquele cheque que eu tenho que cobrir, naquele boleto que eu tenho que pagar, misericórdia, o que eu faço com a minha vida, o problema que você teve em casa, a discussão que você teve com o marido, a discussão que você teve com a esposa, um problema aqui, um problema ali, e aquilo está fervilhando na tua cabeça. Estes pensamentos, eles precisam ser equacionados, fazendo a remoção deste barulho. E o teu pensamento ali, ele tem que alinhar para o que é positivo desejado. O positivo desejado é algo que você estabelece através do pensamento, quando você está recebendo a ressonância quântica, e que vai trazer benefício para você. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele estabelece a realização das coisas em nós. O pensamento, ele é poderoso para fazer com que tenhamos a realização das coisas. Então, eu estou no processo da ressonância quântica e estou pensando coisa ruim, estou pensando só coisa destrutiva. Não, eu tenho que mudar isso. Porque senão eu vou alinhar algo extremamente complicado para a minha vida e que vai confrontar com as outras coisas e não vai dar certo. Então, vai usar a ressonância sonora quântica? Siga o padrão. Seguindo o padrão, vai ficar bacana para você, com o resultado que a tecnologia oferece, com o resultado que a tecnologia alinha como sendo possível. Mas você precisa seguir o padrão. Então, beba água, coloque o fone de ouvido, vai lá, fecha os olhos, bonitinho, ok? Estou com os olhos fechados, maravilha. Mas alinhe o teu pensamento. Teu pensamento precisa estar alinhado. Perfeito? Muito bem. Essa é a consideração, então, que temos hoje, nesta fala breve, para que você possa, então, estar estabelecendo uma forma mais adequada para utilizar e obter os melhores resultados desta tecnologia, que é a ressonância sonora quântica. Fique atento aí nos canais da Wave Quantum, para que você possa obter novas notícias, informações, vídeos, orientações, para você seguir aí com este equilíbrio fantástico que nós podemos ter através da energia quântica. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigado.